Francisco também nessa noite? Fique à vontade, viu, Francisco? Está em casa. Queridos, eu pretendo hoje encerrar um ensinamento bíblico. Nós estamos algumas quintas-feiras estudando, falando sobre um castelo e minucioso lugar chamado coração. Vocês já sabem que a Bíblia, ela fala bastante desse centro das nossas emoções, que é o nosso coração. E nós temos, de forma detalhada, aprendido o que tem dentro dele. Lembra quando Jesus disse que aquilo que contamina o homem não é o que entra, é o que... E nós precisamos entender que todos nós temos potenciais de fazer coisas terríveis por causa do nosso coração. Ninguém aqui está isento. Ninguém aqui é santo demais que não faça. Vocês lembram de Caim? Antes de Caim matar Abel, a Bíblia diz assim que o seu semblante havia decaído, o seu semblante tinha caído, procedência do coração. E Deus disse para ele: por que caiu o seu semblante, Caim? Antes dele fazer, foi uma procedência do coração. E o que estava nascendo no coração de Caim? O primeiro assassinato, de forma fria, calculada. Então é por isso que nós vemos nas manchetes, é por isso que nós vemos uma violência avassaladora, é por isso que nós vemos pessoas que nós menos esperando fazendo coisas terríveis. Terríveis. E é também nós olhando para nós mesmos, analisando a nós mesmos, como diz o filósofo, né? Conheça a ti mesmo. Nós também percebemos que nós pensamos muita bobagem. Não é verdade? Já parou para pensar como a gente pensa bobagem, como a gente pensa besteira, como às vezes a gente estamos tão agressivo, como às vezes a gente estamos tão violento, como às vezes a gente pensa tanta maldade, sabe? Já ficou remoendo uma coisa que nem aconteceu e a maldade vai imperando dentro do seu coração? Paulo fala acerca disso, a palavra fala isso, Paulo diz, né? Pois o bem que está em mim, que eu quero fazer, esse não faço, porque essas procedências vêm do coração. Pois bem, mas eu quero hoje meditar com vocês exatamente sobre isso. Guardar o coração do quê? Do que guardar o coração? O que é que Salomão, o homem mais sábio da terra, ele quis trazer para nós quando ele diz assim, ó, guarda, sobretudo, guarda o teu coração. E essa palavra guardar, ela vem do hebraico no original, que significa mismar. Essa palavra mismar no hebraico, ela vem da origem confinamento. Ela vem da origem proteger. É trazer proteção. Nós sabemos muito bem que um coração desprotegido, ele dificilmente sobreviverá ou continuará bombando sangue para o nosso corpo. Então, Salomão diz assim, ó, confina, sobretudo, confina, esconde, não exponha o teu coração. Esse é o conselho dele. Traga confinamento. Então, o que nós devemos entender com esse conselho de Salomão quando ele se usa dessa expressão confinar? Você já guardou, você mantém alguma coisa sobre confinamento? O que a gente normalmente mantém sobre confinamento? Protegido numa caixa. A gente guarda joias. É ou não é?
falou o quê? Eu sabia que vocês iam falar dinheiro. Antigamente dinheiro era no colchão, né? Mas agora o negócio é tudo Pix. Então a gente pega e confina, a gente guarda. Olha o que Salomão diz para sentido de vida. Ei, confine o teu coração. Então qual que é o meu objetivo aqui como pastor nessa noite para trazer essa palavra? Primeiro, para a gente ficar bem com as pessoas, primeiro a gente precisa estar bem. A gente está bem com a gente mesmo. A gente está feliz. Você é uma pessoa feliz? Ou será que o coração está aberto? O que um pastor faz? E essa palavra é uma palavra sacerdotal para as nossas vidas. O que um pastor faz? Um pastor confina as suas ovelhas em um aprisco. Você lembra daquela passagem do bom pastor? Ele está pastoreando as ovelhas e quando ele vai guardar as ovelhas no aprisco, confinar as ovelhas, ele percebeu que uma ovelha havia se perdido. O que ele fez? Guardou as ovelhas, porque tem gente que é assim, ó, tem gente que perde uma coisa, às vezes você perdeu uma coisa, você está botando tudo a perder por causa de uma coisa. Calma, pé no chão. Ele guarda as ovelhas e ele vai. Você lembra da dracma? Aquela mulher, ela conservava, ela confinava o seu colar, porque diz que aquilo era um colar de dracma, mas ela perdeu uma dracma. Ela tinha 10, perdeu uma. E o que ela fez? Ela foi procurar, tá entendendo? Porque ela precisava manter confinado. E Salomão diz assim: ó, confina. Então, a melhor pessoa para guardar, para confinar o seu coração tem que ser você mesmo. A Bíblia diz assim, de uma posição muito elevada, que um homem poderia chegar no exército para trazer proteção à sua cidade. E essa proteção, esse guarda, ele era chamado de atalaia. E aí, esse atalaia, ele era colocado sobre um lugar bem alto e ele vigiava toda a cidade. Ele tinha uma visão privilegiada para ele saber quem estava chegando, os inimigos que estavam chegando, quem estava se aproximando da cidade, porque foi depositado nele uma confiança cujo qual ele tinha que vigiar toda a cidade. Então nós entendemos que o atalaia não podia dormir, não é verdade? Porque se o atalaia dormisse, o que aconteceria? Os inimigos viriam. Aí o salmista diz assim, ó, que o Senhor é o guarda de Israel. E ele não dormitará. Oh, glória. Aleluia. O Senhor vigia as nossas vidas. O próprio Deus vigia as nossas vidas. E se ele não vigiasse as nossas vidas, eu e você, de fato, não estaríamos aqui. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas então, aprendendo essa origem hebraica, que significa a palavra guardar, que é mismar, e significa confinamento, o que eu devo guardar no meu coração? Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, ó. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Olha, que coisa profunda. Posso repetir? O coração, Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já esteve extremamente convicto de uma atitude? Você bate o pé dizendo: não vou fazer, não vou fazer. Nada vai fazer eu voltar atrás. E quando você viu, você estava fazendo. Você contou? Você, desculpa a expressão, você sim. Porque o coração é enganoso, traiçoeiro.
Então, do que eu devo, a primeira coisa que eu devo guardar no meu coração, o que eu devo confiná-lo? Eu preciso guardar ele dos enganos, das peças de engano. Quando a gente é um pouquinho mais jovem, não tem mais jovens aqui, todo mundo é jovem, tá bom? Não tem nenhum velho, é jovem. Quando a gente está muito jovem, a gente fica apaixonado, né? A gente está apaixonado, e o coração ali, a flor da pele, né, Isaú? Não é verdade? Né? E aí você está ali, ó, você está falando, não vou atender a ligação, não vou responder a mensagem, né, galera? Não vou ver, só que o coração está, você vai, você vai. E você que quer evitar tudo, a primeira mensagem que chega, o coração já. Você fala, não vou abrir, o dedo já está. Será que é o quê? Você está rindo de você, sabe, né? Ele diz aqui, ó, o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. Só que ele não nos prega só o engano. Ele também, ele é terrivelmente cheio de maldade. Eu estou falando do meu e do seu coração. Cheio de maldade. Queridos, depois da queda de Adão, depois que essa natureza foi infectada completamente pelo pecado, nós somos pessoas más. Não tem ninguém, é porque é bom. Não, não. Nós somos terrivelmente maus. E nós só saímos dessas trevas, dessa maldade, se a luz da presença de Deus invadir o nosso coração. Não tem outro caminho. Ó, para vocês terem uma ideia, ele é tão enganoso, olha o que diz em Salmos 66, versículo 18. A primeira coisa que nós devemos confinar, tomar cuidado com o engano. Olha o que ele diz, olha. Salmos 66, versículo 18. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Gente, vocês conseguem entender esse paralelo? Ó, se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Sabe o que ele está acontecendo aqui? Ele está orando, missionário. Ele está em oração, mas o coração dele é enganá-lo num período da oração. Você lembra o que o Tiago disse? Tiago disse assim, ó, que a gente ora e a gente não pede, porque a gente pede mal, para gastar nos nossos próprios deleites. Eu estou descobrindo, eu estou percebendo uma coisa no meio ambiente, no meio daquele que ora, que é o seguinte, né? Que nós nos conformamos, muitas das vezes, quando os nossos pedidos não são respondidos em oração e a gente, como resposta, a gente diz assim, ó, é, foi a vontade de Deus e, na verdade, é porque Deus não queria. Na verdade, nós não estamos pedindo do jeito certo. O nosso coração está pregando uma peça em nós. É por isso que nós fazemos promessa e não cumprimos. Só 2023 aí. O que você prometeu? Você lembra que você prometeu? É em março. Já está até com vergonha já. Não conseguiu. Está entendendo? Porque o coração prega peças traiçoeiras, enganosas para nós. Está entendendo? E aí, quando a gente vai pedir, a gente não consegue se relacionar com Deus a ponto de o pecado, a maldade que está dentro do nosso coração, nem que seja de forma minuciosa, ela ser eliminada. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode esconder o que está dentro do teu coração para mim e até mesmo para você, mas Deus conhece tudo. Deus sabe o que é. Quando eu falei, quando o Jeremias disse assim, ó, que ele é terrivelmente maldoso, quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. O texto diz assim, ó, que Deus olhou para a terra e diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. O cara é top. Vocês não vão achar outra pessoa na Bíblia que tenha ganhado esse título. Mas Davi, quando deixou de guardar o coração e a maldade entrou, ele matou o seu fiel soldado. E ainda se deitou com a mulher do cara. Escondeu o seu pecado.
A gente podemos achar o que Davi fez terrível, não é? Mas se você olhar as reportagens, você vai ver marido matando as mulheres e enterrando dentro de casa. Você vai ver homens e mulheres racionais abandonando crianças no lixão. Tá entendendo? Nós vamos encontrar pessoas fazendo coisas terríveis, porque o próprio Salomão está dizendo: guarda ele, porque é dele que procede as saídas da vida. Precisa cuidar. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, segundo, por que que a gente precisa guardar, a gente precisa confinar o nosso coração e tomar muito cuidado? Porque o nosso coração, ele se divide. Já se sentiu dividido? Divisão. Nenhum de nós. Eu estava lendo um livro que o autor dizia que nenhum de nós conseguimos ser 100% nós. Que nenhum de nós conseguimos manter 100%, 100% as nossas atitudes. As coisas na vida nos propõem a ondulações, a divisões e a um monte de coisa. Mas eu achei interessante que ele diz assim, ó, mas em todas as situações nós temos a possibilidade de escolher entre o certo e o errado. O coração nos divide. Tem hora que nós queremos buscar muito a Deus, mas tem hora que nós queremos nos distanciar completamente das coisas de Deus. Nos divide. A divisão, ela é uma linha tão tênua que o profeta Elias, ele disse assim para o povo de Israel. Vocês lembram o que o profeta Elias disse? Ei, se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Já viu? Tem gente que vem aqui, ó, e diz assim: eu preciso de uma resposta de Deus. Mas ele vira, ele está fazendo tudo errado, novamente. Divisão. Tem gente que vem aqui e diz assim: eu preciso de uma cura. E o médico diz: eu tenho a cura, mas eu quero relacionamento contigo. Mas a divisão não deixa, ele só quer a cura. Né? Lembra que eu lembro de um jovem, eu evangelizei demais. Você entregar o folheto para o jovem e diz assim: eu vou para a igreja quando eu estiver bem velhinho. Por quê? Agora eu tenho que aproveitar, meu irmão. Agora eu tenho que aproveitar, irmão. Aproveitar o quê? As baladas, as meninas, tudo que tem. Tá entendendo? Mas quando eu estiver bem velhinho, eu vou. Porque o coração traz divisão. O coração acha que ele também é dono do tempo. Mas nessa noite nós estamos tendo uma oportunidade aqui neste lugar. Guarda. Davi, ele entendendo isso, ele diz assim no Salmo 51, versículo 6. Ele diz assim, ó: a sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Essa é a vontade de Deus. Davi diz assim, ó: a sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensina-me a tua sabedoria no meu coração. Porque Davi sabia que se a sabedoria de Deus e a palavra de Deus não entrasse no seu coração, ele viveria sobre essa grande divisão. Que nessa noite, eu e você, possamos descer do muro, porque Deus não trabalha na vida de pessoas divididas. Está me ouvindo? Deus não trabalha na vida de pessoas divididas. Esquece. Se você estiver em cima do muro, a Bíblia diz assim, ó: ou você decide se você vai ser frio ou se você vai ser quente. Porque se for morno, o próprio Deus diz que vomita da boca. Deus não trabalha com gente dividida, ok? Tá certo? Mas a outra coisa que nós devemos guardar também, isso daqui é muito sério, eu até escrevi aqui, é o perigo do endurecimento do coração. É a falta de sensibilidade. Sensibilidade. Toma muito cuidado com isso. Confie no teu coração da falta de sensibilidade. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Diga comigo assim: incredulidade me leva
para longe de Deus. Olha o que diz o versículo 13. Ó, versículo 13. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas, durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado, endurecido pelo engano do pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não está perdendo a sensibilidade, não? Sabe aquela pessoa? Não sei se as irmãs aqui, eu acho que não. Se bem que esse cachorro aí, dá veneno esse cachorro, é o meu coração já. Tá vendo? É, 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 esqueci como falar. Com as irmãs nem tanto, né? Mas uns dos homens aqui já trabalhou com massa, né? A mão vai ficando enrijecida, sabe? Não é não, galera? Camarada, esses meninos de hoje é Nutella, com isso. Né? Aí pega ali, põe a mão no arado, a mão vai ficando rígida, vai ficando rígida. E aí a mão ela vai perdendo a sensibilidade, tá entendendo? Porque ela vai ficando mais robusta. Você pega na mão da pessoa, tá rígido. E o que precisa voltar para ter pele? Precisa passar um creme, né? Tal. Se bem que o macho alfa não passa muito creme, não. É mais esses machos beta. Tá entendendo? Né? Aí passa um creme para a mão voltar um pouco, para ficar um pouco mais sensível à mão. E o que eu quero dizer com esse exemplo simples? Muitas das vezes a gente está perdendo a sensibilidade no nosso coração. A palavra de Deus está sendo pregada, mas ela não entra mais. Já viu? Chama a atenção da pessoa, oh, você está indo pelo caminho errado. O coração está duro, está insensível. Não adianta, não é o pregador, não é o culto, não é o ambiente. É que o coração perdeu a sensibilidade. Não aceita mais. Vocês sabiam, gente? Pelo que o escritor está dizendo aqui, não é só o pastor ou o líder que chama a atenção de alguém. Nós precisamos chamar a atenção um dos outros aqui. Exortar uns aos outros. Ô meu irmão, você está errando. Ô minha irmã, você está se afundando. Ô meu querido, esse caminho que você está seguindo não é o correto. Deus tem uma oportunidade para a sua vida e você pode voltar. Você pode acordar. Ele está dizendo assim: olha, falem diariamente uns com os outros, porque o pecado, a ausência da presença de Deus, vai nos deixando mais rígidos, mais frios, mais calculistas. Está entendendo? A gente não chora mais, a gente não se rende mais, a gente se distancia. Está entendendo? Precisa de uma série para poder assistir, para sair uma lágrima desse olho aí. Entenda que a palavra de Deus, ela é como uma espada que penetra um coração sensível e alcança a alma e o coração. Você precisa abrir a sua alma. Se você veio até aqui para falar com o psicólogo da alma, imagina hoje aqui, o que é que nós viemos fazer aqui? Nós estamos falando com o psicólogo da alma. Aí você vem falar com o psicólogo diz para você assim, o que você veio me contar hoje? Não abre o seu coração. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, se você não abrir o seu coração, dificilmente você vai alcançar algo de Deus aqui nessa noite. E se você começar a abrir o seu coração, guardar o seu coração do endurecimento, olha o que diz aqui, ó, Hebreus, capítulo 3, versículo 7, ó. Pelo que, como diz o Espírito Santo, se hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Oh glória! Quantas vezes Deus fala contigo, é livramento. Quantas vezes Deus já falou contigo de promessa? Quantas vezes Deus já falou contigo em sonhos? Quantas vezes Deus já falou contigo de várias formas e o coração está endurecido, o coração está fechado, mas eu creio no nome de Jesus que é um bálsamo de Deus para a sua vida. Amém? Então tome cuidado com isso. Guarde o seu coração. É dele que procede todas essas coisas. Então, por que eu devo confinar? Só para a gente relembrar aqui, ó. Eu devo confinar ele do engano. Eu devo confinar ele da divisão. E eu devo confinar o meu coração de um coração endurecido, de um coração fechado. Para a gente partir para outro tópico rapidamente,
vocês vão de concordar comigo que as lutas, as batalhas, as decepções fazem a gente ficar mais rígido, né, não é? As traições, quem já foi traído, coração rígido, quem já foi magoado, coração rígido, pode ver. Quem já sofreu decepções, o coração fica rígido. Eu até disse esses dias, e muitas das vezes a gente muda com quem não é para mudar. E a gente precisa ter um filtro, que tem gente que merece a nossa mudança, e tem gente que merece o nosso melhor. Amém? Perceba isso, se o seu coração não está fechado, endurecido. Você lembra de Noemi? Todo mundo fala da Ruth, né? A Ruth, a atitude de Ruth, a atitude de Ruth foi top. Foi top mesmo, sem dúvida. Mas você lembra de Noemi? Noemi morreu uma. Quem sabe? Essa dor. Ontem, gente, eu tive ontem, Dona Zanete, até falei que ia orar por ela. Vou fazer um reparo, é muito atípico isso acontecer no meu trabalho. E os clientes que eu atendo são clientes VIP. Quando eu cheguei na residência da senhora, da Dona Zanete, eu olhei para ela já estava com um olhar, sabe quando a pessoa está bem abatida mesmo? A pessoa está abatida, parece que está doente, a pessoa está abatida. Beleza, vou fazer o meu serviço, tal. Entrei, tramitei, fiz o procedimento que tem que fazer. E aí, quando eu fui no escritório dela para poder mexer no modem da internet lá, aí eu perguntei para ela, Dona Zanete, qual que é a senha do Wi-Fi para eu poder entrar aqui? Aí ela me disse lá as senhas, qual a senha da mulher aqui na internet? Eu ia falar, só aqui, tá aqui no YouTube, deixa eu ver se eu sou vizinho aqui. Né? Tá. Aí ela me falou duas senhas e errou a senha. Aí eu falei, ó, Dona Zanete, não tá dando certo, mas eu vou pegar aqui no modem aqui, eu consigo pegar. Aí eu peguei, quando eu peguei, eu falei, ó, a senha certa é essa, a senhora errou dois números. Irmã, essa mulher começou a chorar. Mas assim, ó, não foi lágrima, foi, ela chorou muito, chorou. E aí a Dona Zanete é o seguinte, ela tem 50 anos de profissão, professora de química, física, ela é uma pessoa muito inteligente. E ela está com problema de memória, ela está esquecendo. E o que, que o nosso atendimento faz hoje? Hoje, quando o idoso chega no hospital, parece que ele não está chegando para se tratar, parece que ele está chegando para morrer. Porque as pessoas estão se tornando insensíveis. E aí, ela estava com uma sacola de remédio, e ela falou, eu estou tomando esse remédio, e nada resolve, eu não sou imprestável. Eu dediquei minha vida inteira, eu quero continuar trabalhando, eu quero me lembrar das coisas. Aquela mãe foi falando, chorando, 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 chorando. Aí eu não podia ficar aqui. Falei, bom, eu preciso ministrar esse coração. Ela foi falando, chorando. Dona Zanete, é uma mulher muito triste. A senhora teve uma contribuição sem medida para a sociedade. A senhora formou vários alunos. A senhora não sabe o tanto que a senhora já fez de bem para tantas pessoas. Mas eu tenho uma coisa para falar para a senhora, Dona Zanete. Eu sirvo um Deus. Eu não sei se a senhora crê, mas eu sei que a senhora está fazendo, passando em médico, passando em psicólogo, tomando remédio. Mas se a senhora dobrar o seu joelho para orar e dizer, Pai, me ajuda na minha memória, me ajuda a continuar. Ô, glória, eu disse àquela mulher que eu sirvo um Deus que muda quadro, que muda história, que muda situação. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele é especialista da alma. E o que Ele faz? Eu pude ver pela graça de Deus, semblante mudar. Até falei para ela ouvir os hinos, um louvor. Que louvor? Eu sou católico, vou ser esses aqui. Aí fiquei pensando, ela vai pular no mano. Vou ver esses aqui, canta, louva. Aprenda isso, viu, querido? Quando você lê a palavra em voz alta, você está ministrando a você mesmo. Quando você está cantando, você está ministrando a você mesmo. Está entendendo? Por que eu estou dizendo isso?
Porque quando a gente fala palavrão, a gente amaldiçoa sobre nós mesmos. Quando a gente xinga sobre nós mesmos. Está saindo do coração. Então, já que está saindo do coração, que a sua boca seja bênção também para ministrar sobre você mesmo. Você pode. É por isso que em Provérbios 15, versículo 13, diz assim, ó, que um coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É no coração, nosso coração é uma sala máquina de vários hábitos. Então, se eu disse a vocês que é um perigo, presta atenção, se eu disse a vocês que é um perigo ficar insensível, é um perigo ficar insensível. Quando você fica insensível, você não se importa com mais nada. É um perigo ficar insensível porque você também não aceita mais a palavra de Deus. Seu coração está distante. E aí eu preciso te dizer que a Bíblia também fala sobre isso, que Deus faz algo com os insensíveis. Romanos capítulo 1, versículo 28, diz assim: E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Ó, Romanos 1, versículo 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Posso repetir? Sim ou não? Vou ler devagar. E assim, ó, e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, está recebendo conhecimento, está aprendendo a palavra, é conhecimento, ok? Aí diz assim, ó, Deus, não sou eu, é o próprio Deus. Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. Desse jeito assim, só sai depravação da boca, só sai coisa ruim. Conhece gente assim, ó, Deus os entregou para fazerem coisas que não convém. Conhece gente assim? A mentira é normal para ele, trair é normal para ele, enganar é normal para ele, e ser desonesto, fazer coisa errada, tudo é normal. Há um sentimento depravado para essas pessoas. Nós queremos salvar todos, e a salvação é para todos. Mas tem pessoas que o seu coração está tão endurecido e eles rejeitam a verdade de Deus, que Deus entregou a eles a um sentimento depravado. Pode ver. E por mais que você fale, por mais que você tente convencer, não adianta. Não entra na cabeça deles. Porque eles já estão entregues a esse sentimento depravado. Foi o próprio Deus. Quando que uma pessoa ela é rejeitada totalmente por Deus? Quando ela tem conhecimento da palavra de Deus e rejeita essa verdade. Vocês se lembram de Saul? Saul tinha tudo, era rei de uma poderosa nação, mas por causa de uma música, começaram a cantar uma música. E aí o que ele pensou? Que ele, entendeu? Davi é melhor do que eu. E aí ele pensou no seu coração, gente, Saul, ele teve o melhor profeta, o homem de Deus, que tinha uma palavra, mas mesmo assim Saul foi consultar uma bruxa. Você sabia disso? Saul teve o melhor profeta, o melhor conselheiro, mas mesmo assim ele foi consultar uma bruxa. Deixa eu falar isso aqui para alguém aqui. Não seria por que eu estou dizendo isso aqui? Ei, não adianta sair por aí consultando um monte de coisa achando que Deus fala. O diabo também fala se fazendo de Deus. Ok? Aprenda. A palavra de Deus não traz confusão, a palavra de Deus traz esclarecimento. E eu sirvo a um Deus cujo qual eu estou pregando aqui, e ele revela o escondido.
E Ele mostra o escondido. Você não precisa ficar preocupado. Não precisa. Eu já estive falando com pessoas aqui, irmãos, literalmente com pessoas aqui, que fizeram pacto, que antigamente fizeram pacto, de pessoas que tiveram amizade, de gente que pegava nome para colocar na boca de sapo. Mas Deus sirva um Deus que quebra toda maldição e que livra qualquer alma das garras do inimigo. Sabe quando eu devo suspeitar? Sabe quando eu devo suspeitar? Realmente Deus está sem querer trazer coisa certa. Deus existe todo dia. Deus sabe o seu Você vai ouvir esse comentário comigo. Eu vou para Deus, quer saber se você tem condição, se você tem dinheiro, se você não tem. Quer saber? A Bíblia diz assim que Deus rejeitou a Saúl, mas ele escolheu a Davi. Glória, aleluia, amém? Então, nós podemos cuidar dessas coisas, não ser rejeitado por Deus. Nós passamos por um sentimento, conheço gente muito, e aí a gente pensa, faz, estava na igreja, não, mas é para a igreja ou não está fazendo? Não, isso aqui tem igreja no lugar disso. Tem lugar de aqui, se você tomar cuidado, você cai mesmo. A Bíblia diz assim que aquele que está de pé cuide para que não caia. É só por isso, se você não tomar cuidado, meu amigo. Agora a questão é quando Deus abre mão. Eu temo é preciso que Deus abençoe é preciso que Deus abençoe você. É preciso que você não tivesse aqui onde você estaria. Eu quero te garantir que essa é a sua maior e melhor oportunidade de estar na presença de Deus Todo-Poderoso. É a maior, é a maior glória de Deus. Feito isso, confinando, guardando. Imagine você, seu ladrão invadisse a sua casa. Ele quisesse pegar o seu maior tesouro guardado. Primeiramente, você iria resistir antes de pegar, você ia lutar. Por isso que nós devemos guardar. Por isso que nós devemos reter. Não porque isso é como fazer, como considerar. Primeiro, preciso guardar, guardar o meu coração através da palavra. Salmo 119, Salmo 119, versículo 9. Escondi a tua palavra no teu coração para não pecar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se lembra que foi pregado? Você se lembra das palavras que você ouviu? A Bíblia diz assim, ó, que aquele que lê a palavra de Deus, guarda, não pratica, ele é considerado um homem que acabou de se olhar no espelho. Ele sai, ele nem se lembra. E olha que você, meu irmão, são horas da manhã, é que você sai, porra, você não tem, sabe? Pero, na verdade, é você não se lembra mais. Preste atenção nisso. Imagina isso. Você não lembra da palavra. Mas você lembra o que Jesus disse? Ó, ele disse assim, ó, que quando
semeador saiu para lançar a palavra ao coração, veio assado. Por que nós estamos numa batalha muito grande para você dizer a palavra? Existem aves espirituais que estão querendo arrancar do seu coração essa semente, porque essas aves inimigas sabem que se essa semente frutificar, você vai ser abençoado. Está entendendo? Por isso que você precisa esconder, guardar. O que eu vou esconder? Eu vou guardar. Não é para me aparecer, não é para mostrar que eu sou bom, mas é porque eu tenho um relacionamento. Eu gosto disso, já disse a vocês, eu gosto disso. Eu gosto disso. Por quê? Por que eu quero manter um relacionamento com Deus? Por que eu quero manter um relacionamento com Deus? Porque se eu não manter um relacionamento com Deus, Ele vai me mandar para o inferno? Não, porque se eu for pensar dessa forma, eu estou sendo interesseiro. Ok? Qualquer relacionamento que você está mantendo com alguém, porque você precisa de condições, de cláusulas, muitas das vezes, é porque há um interesse aí. Então, qual que é a base de um relacionamento sincero? É o amor. É o amor. Glória a Deus. Quando você pergunta para uma mulher, para um homem, por que você não trai fulano? Vai dizer, eu amo, porque eu amo. Essa é a base. É uma base importante. Por que você não faz? Eu amo. Eu jamais. Porque quem ama, quer machucar. Quem ama, não quer ferir. Quem ama não quer se distanciar. Então, o meu relacionamento, por que eu quero esconder essa palavra? Porque Jesus disse assim, ó, que aquele que tem, aquele que guarda a minha palavra, esse é meu. Opa, aquele que tem, que guarda a minha palavra, esse é meu. Então a palavra está aí, está sendo pregada. E você guarda no seu coração. Lembra daquela mulher? A palavra falou comigo, a palavra falou comigo, a palavra falou comigo. E quando ela entrou em casa, a situação disse para ela assim que nada ia mudar. Mas ela falou, a palavra disse para mim que ia, e eu guardei no meu coração. Eu vou atravessar este mar. Oh, glória a Deus, porque a palavra está guardada dentro da alma. E você quer manter esse relacionamento. Eu escondi, ah, eu querer ofender. Está entendendo? Não é ir por ir, não é se tornar religioso, é ter um relacionamento. Um dia, evangelizando alguém, está entendendo? Nós falávamos sobre, presta atenção, pelo amor de Deus, né? Nós falávamos sobre oração e reza. Oração e reza. Reza e oração, tá certo? E neste debate, tá entendendo? Explicando acerca de oração e reza, tá entendendo? Já algumas horas conversando com esse rapaz, tá entendendo? Eu disse a ele, você crê que é possível falar com ele? Você falar, conversar. Você não acredita, é amigo, você não crê, você não está preparado para a vida de oração. E o relacionamento na oração vai fazer você falar. Querido, Deus fala aí nos dias de hoje. Esconda a palavra do seu coração. Esse mesmo salmo ele diz assim, ó, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele diz também nesse mesmo salmo, como purificará o jovem, você que está lutando, para ter uma vida íntegra, uma vida pura. E você diz, mas como conseguir nesse mundo atual, diante de tantas diversidades, diante de tantas propostas, diante de tanta bobagem, como que eu vou fazer? Está aqui também. Ele diz assim, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ela é guia para os nossos pés. Ela é, oh glória a Deus, lâmpada para os nossos pés. E imagina no meio de tantas trevas, só uma pessoa tem luz.
Casamento tem mais, né? É, sabe? Imagina lá no fundo uma pessoa com luz. Você concorda comigo? No meio de tantas trevas. A luz vai brilhar, eu não é? Sim ou não? A palavra de Deus é assim, que quem tem palavra tem luz na mente, quem tem palavra tem luz nos pés, quem tem palavra tem luz no coração, quem tem palavra tem direção. Você precisa tomar decisão, a palavra está aqui para te direcionar. Essa é uma forma de guardar. Segundo, esse exemplo que eu citei, através da oração. Você ora, agora você ora, quanto dedo de profeta? Você tem dedo de profeta? Olha aqui, dedo de profeta é esse aqui, o indicador. Se ele está dormindo, quando a mensagem é boa, ele ora. Quando o seu dedo de profeta assim, você ora. Quando você pergunta para as pessoas assim, você ora, sabe o que elas falam? Eu oro para. Você fala, o que mais? Para comer. E todo dia de manhã, quando eu levanto, eu agradeço. Eu falo um negócio. Está parecendo alguns casados, né? Você fala de manhã, de tarde, né? Relacionamento. Oração. Oração. Você ora. Eu não estou falando de oração esporádica. Presta atenção. Uma coisa é eu orar por você. Se eu orar por você hoje aqui, pela minha fé, pela oração sacerdotal do pastor, eu creio que você vai ser abençoado, vamos te ungir, vai te visitar, orar. A gente já oramos, né, pastor PC? Por chave de carro, por identidade, por currículo, um monte de trem, né? Graças a Deus nunca te trouxeram um animal para orar. Ainda bem, né? A gente já orou por um monte de coisa já. Sabe? Por remédio, a gente já orou por receita, por. Gente, eu orei por receita médica, eu orei por um monte de por lenço. O que é que eu oro? Pastor, usa isso aqui para mim. Eu fico olhando e tá entendendo? Mas essa oração que eu estou dizendo aqui, vamos encerrar. Essa oração que eu estou dizendo aqui é a sua. Sim, você fala, porque não adianta. Sabe o que a gente quer? Eu estou falando para vocês, fato que eu convivo com isso o tempo todo. Todas as pessoas que eu encontro, as lutas, as provas, as maiores dificuldades que elas estão, elas querem iniciar um processo de oração e relacionamento com Deus, cujo qual Deus se aproxime dela e fala, vem, vem para mim, vem conversar comigo. Relacionamento se constrói, se vive, se vive. Não é, tá entendendo? O negócio está rápido demais. Antigamente, o namoro era através de carta, né? Era carta, o jovem não ficava né, com a menina em casa, sem os pais, tinha horário para chegar. E para dar um beijo, meu amigo. Meu irmão, para dar um beijo, oxi, tá entendendo? O negócio estralava, meu amigo. Tinha que casar. O negócio era sério. É claro que hoje mudou tudo. Né? Hoje, os pais saem de casa e falam, filha, vou deixar você sozinho com seu namorado. Viu? É verdade? Mudou tudo hoje. Tá entendendo? É uns pai mole, né? Pai mole, né? O gênio chega lá, bate na mesa do sogro e o vai fica. Antigamente, amiga, a peixeira rolava no olho matado. Tá entendendo? Era assim. A coisa era mais séria. Qual é o seu relacionamento com Deus? Estou falando para você, Deus que não mudou. Ei, olha para você, você mudou. Você mudou, mas Deus é o mesmo. Tá aqui. Você mudou, eu mudei. Mas ele não, ele continua sendo santo. Não dá para chegar diante de uma divindade, de um ser todo-poderoso e santo, de qualquer jeito. Não dá para chegar desleixado. Ou se você já tem essa liberdade, você
Então você ora muito, você tem muita intimidade. Tá entendendo? Para falar que nem você fala pro seu pai, e aí coroa, e aí velho, para Deus, não fala, meu irmão. Deus, a palavra mais próxima que nós nos aproximamos dele é de pai, pai. E aproximando um pouquinho mais é paizinho. É isso. Não conheço ninguém que falou com ele de outra forma. Tá entendendo? Com intimidade, que era Jesus. Você precisa. Olha o que o salmista diz assim, ó, oração. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus. É oração. Você tem ideia o que é sondar? Sondar é olhar no detalhe. Sondar é entrar nas profundidades, nos porões da alma e ver aquilo que ninguém pode sondar. Glória a Deus, ele diz, sonda o meu coração. Aí ele diz assim, e vê se há em mim algum caminho mau e perverso. E 3 minutos. Terceiro, palavra, oração. Terceiro, abra o seu coração. Abra o seu coração para ouvir. Você lembra que eu disse a vocês que nós guardamos muita coisa dentro dele? Você precisa conversar com alguém, desabafar. Fala. Se a gente guardar tudo aqui, a gente está doente. Se a gente guardar tudo aqui, a gente se torna essa pessoa muitas vezes endurecida. Então você precisa desabafar. Você lembra de Ana? Ana foi para lá e entrou no tempo. E aí ela orou, não orou? Deus ouviu isso não. Sim. Só que depois ela teve que desabafar com quem? Um, chamando ela de Pedro. Lembra? Ele estava bem na carne. Ele não podia descer os cachorros, estava latindo aqui, ele estava perdendo. Tá entendendo? Sabe? Ele olhou, falou assim, tá bem. E aí ela disse assim, não, meu servo não está bem, eu estou aflito. Falar para a pessoa certa, né? Abrir o seu coração, estou angustiado. Gente, não sei o que acontece comigo. Tem pessoas que chegam bem, quer conversar e você não consegue falar, né? Eu sou uma personalidade, você não consegue, não consegue falar até da conta, fala até da conta, fala até da sogra, fala do filho, né? Tem gente que vai falando, mas eu tenho gente que não consegue, a gente tem uma personalidade um pouco mais fechada. Só que a gente tem que ter alguém para conversar, para abrir o coração, porque é através disso, desses laços que está nos prendendo, vai se soltando, vai se soltando. Nessa noite aqui, o Senhor te convida a falar. Pastor, mas eu falei para alguém e colocaram minha vida no jornal. Fala para a pessoa certa, tá entendendo? Imagina eu, irmão, como pastor que tem que saber de um monte de coisa e não posso falar para ninguém, é segredo. Segredo, 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 segredo. Que nem minha mulher sabe. Tem coisas que o pastor precisa guardar que ninguém pode saber. Só ele e Deus. Tá entendendo? Então, vez por outra, meu amigo, precisa. Sabe aquele meme lá? Que parece lá, às vezes eu fico com vontade de subir um monte em vez de orar e ficar gritando lá em cima lá. Tá entendendo? Para poder soltar um pouco, que a gente vai guardando. Só que quando a gente chega num ambiente como esse espiritual, a gente sente a presença do Pai aqui neste lugar, a gente encontra confiança para abrir o nosso coração, porque se tem alguém que entende os nossos pesos, o nosso coração é o próprio Deus. Amém? Por último, e esse é o mais importante, eu gostaria que você lesse comigo Provérbios 26, Provérbios 23, versículo 26. Tudo que eu falei aqui, isso aqui é o mais importante. Vamos ler juntos? Temos, bonito? Vamos lá. 1, 2, 3. Dai, filho meu,
de novo. Pode ser? Tá? 1, 2, 3, bem forte. Pastor, o que eu devo fazer? Entregue o seu coração. Você entregou seu coração para tanta gente. Você entregou seu coração para tantas pessoas que machucaram, magoaram, feriram. Você muitas vezes entregou seu coração para você mesmo e não soube lidar com ele. Entrega para Cristo. Não estou falando para você entregar para mim. Eu não. Eu entrega para ele. Dá. Troco de nada. Qualquer promessa. Cuidado de Deus sobre a sua vida. Entrega o coração a Cristo. Jesus disse assim, ó, que aonde estiver o coração, ali estará o seu tesouro. Aonde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro. Tem gente que está com o seu coração nos seus filhos. Tem gente que está com o coração na família. Tem gente que está com o coração no dinheiro. Tem gente que, sabe, se eu perder esse emprego, minha vida acabou. Sabe? Ah, se acontecer isso, minha vida acabou. Entrega o teu coração a Cristo. E Deus vai iniciar um processo de vida na sua história, de mudança. Oh, glória a Deus. O que eu devo fazer? Entregar. Entrega do jeito que você está. Isso aqui, ó, não é porque Deus é açougueiro. Não, não, não. Isso aqui não é uma entrega fechada. Entreguei e simplesmente está lá. Ah, tá aí, eu estou entregando, estou tirando aqui, ó, aqui o coração, estou indo embora. Não, não. Entrega. Observa os meus caminhos. Sabe por que eu observo os meus caminhos, gente? Porque quem não tem caminho, não tem para onde ir. É por isso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está entendendo? Às vezes você não tem caminho, mas quando você entrega e observa, você vai perceber que à sua frente tem um general que te guia. Olha o que é direcionamento. Jesus diz assim: existem duas portas. Jesus disse duas portas. O caminho é largo, a porta é estreita. Existe caminho largo, porta estreita. Aí diz assim: ó, olha, e há muitos que entram pela porta larga, pelo caminho largo, que é o caminho da perdição. Mas ele diz assim: poucos entram pela porta estreita. O que ele está querendo dizer? Que alguém precisa guiar. Por quê? Porque diante de uma porta larga, realmente, a estreita não. Diante de tantas opções, a estreita ela não vai ser tão considerada. Mas quem tem guia não se impressiona com o que está do lado, não se impressiona com as propostas, não se impressiona com os pratos, porque ele sabe que quando ele atravessar aquela porta, ela só é estreita para entrar, mas é espaçosa lá dentro, porque tem algo reservado para nós, para nós. Entrega, deu glória. De vez em quando eu estou no trânsito dessa grande São Paulo, mas eu estou sentindo uma graça de Deus. Misericórdia. Me coloquei aqui, aleluia. De vez em quando eu estou no trânsito de São Paulo e eu vejo essas pessoas passando, querendo te cortar, e eu fico olhando. Toda vez que eu vejo a Amanda com a ambulância, eu falo, será que ali dentro tem um coração? Acaba tá levando o coração para alguém, esperando o coração para operar, não sei. Então eu fico viajando, vocês é que sou meio doidão, né? Viajando nessas ideias, falando, tá levando o agente de Deus. Aí o profeta diz assim, ó, o profeta diz, olha que coisa impressionante que o profeta diz, o profeta diz assim, ó, e eu virei até vós e tirarei de vós o coração de pedra.
e colocarei em vós, Nenê, um coração de carne. Ô, glória! Aleluia! Ô, glória! É Deus tirando o coração de pedra e falando, porque pedra não bombeia sangue, pedra não sente nada, pedra está distante, mas quando tem sangue, aí tem sensibilidade. Quando tem sangue, aí sente a vibração, a energia do ar. É Deus.